Caro irmão, cara irmã, a paz de Cristo. Hoje temos esta alegria de refletir sobre a espiritualidade da pastoral social, caminho do nosso setor social da região, nem sempre também cuidando, através da presença do André, que é o nosso assessor na pastoral social do nosso social, que também faz a ponte do VEASPAM, Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental. Então, passa a palavra também ao André, que tem sempre contribuído conosco em nosso setor social da nossa região episcopal, Nossa Senhora da Conceição. E a você que está em casa, acompanhando, família, sempre tem essa oportunidade riquíssima de visitar, né, os vídeos que estão gravados anteriormente, como também o de hoje, possa estar visitando, aprofundando a reflexão, de maneira especial hoje, com essa temática, a espiritualidade do campo social. Esse rico, um caminho que todos nós precisamos pensar melhor na dinâmica da ação social que fazemos, que estamos preparando, quais são as dinâmicas que envolvem a nossa vida de cristão no eixo e no setor social. Boa noite a todos. Como o Padre Antônio disse, eu sou assessor pastoral da região Conceição, acompanho o trabalho social. Depois de um caminho de estudos de documentos da igreja, né, a doutrina social da igreja, agora começamos um outro trabalho, que é o trabalho com a espiritualidade dessa pastoral social. E hoje temos aqui conosco o diácono Amauri, né, que é o presidente do CONIC. Ele e a irmã Ana Maria irão falar sobre o tema a espiritualidade da pastoral social. Seja bem-vindo, diácono Amauri. Boa noite, obrigado, saúde e paz, obrigado, Padre Antônio Macia, André, obrigado, irmã Ana Maria, pela parceria. Bem, sou diácono Amauri, então, da Arquidiocese de Belo Horizonte, diácono permanente, estou provisionado na paróquia de São Domingos, de Gusmão, no bairro Ribeiro de Abreu, e na paróquia do Pai Misericordioso, que é a minha paróquia de residência, junto com a minha esposa e a minha filha, no bairro Paulo VI. E ajudo como pastoral social na pastoral do menor da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, e como bem lembrou o André, estamos no serviço da presidência do CONIC Minas, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, no Regional de Minas Gerais, assim como também a Comissão de Ecumenismo da CNBB do Leste 2. Na perspectiva, então, nossa de falar um pouco sobre essa importante temática, espiritualidade da pastoral social, junto com nossa querida irmã Ana Maria, das Pequenas Filhas de São José, a congregação do querido José Baldo, fundador da congregação, Dom José Baldo, padre, que instituiu essa congregação. A perspectiva nossa começa recordando um pouquinho, numa breve distinção bem superficial, até para motivar uma pesquisa, um estudo posterior, o que é espiritualidade, o que é pastoral. A espiritualidade, no sentido mais profundo, é aquilo que nos motiva, que nos sustenta. É como o alicerce da casa, só que da casa espiritual. Então, a perspectiva é de que nós temos a religião, é o que se vê. A vivência da fé, da comunidade, da igreja, é o que se vê. Mas o que nos anima nessa vivência é a espiritualidade, essa mística que nos toca a partir do Evangelho e que nos ajuda a abraçar as várias dimensões da fé. Porque a fé, ela abre um leque de realidades que podem ser tocadas pela experiência da fé, a experiência do amor, a experiência da convivência fraterna, e isso tudo animado, motivado pela espiritualidade. Dentre essas várias dimensões, poderíamos falar a liturgia, a catequese, a própria experiência de estar em grupo, na igreja, a perspectiva pastoral em si, e dentro da perspectiva pastoral, quer dizer, o viver a caminhada de igreja junto com a liturgia, para além da liturgia, como fruto da liturgia, como uma catequese permanente, a realidade dos grupos, das pastorais, dos movimentos, e dentro dessas realidades de grupo, pastoral e movimento, a dimensão social da fé, que é o que nós chamamos de pastoral social.
dentro dessa perspectiva, o que é a pastoral? A igreja, desde o Concílio Vaticano II, né, resgata uma eclesiologia muito forte de igreja, povo de Deus. Dentro dessa perspectiva de eclesiologia, povo de Deus, o modelo é o Cristo bom pastor, aquele que cuida das realidades dos seguidores, das seguidoras, dos fiéis dentro da sua vida, porque, como nós vamos recordar agora dentro dessa primeira palavra, é impossível dissociar a vivência da fé sem abraçar a realidade da vida de cada um e cada uma. Então, a pastoral é a forma da igreja tocar a realidade da vida de cada um e cada uma, para além do espaço meramente, estritamente eclesial, a igreja, então, traz essa realidade do evangelho para as várias realidades onde as pessoas estão. Então, a gente abraça... Diácono, aproveitando aí a palavra do senhor, aos nossos irmãos e irmãs que acompanham essa transmissão, peço licença ao senhor e Ana Maria, André e eu, nós vamos retirar aqui do cenário, mas muito bem-vindo, né, o senhor, a irmã Ana Maria, para este momento de partilha, reflexão, trazendo a oportunidade, o horizonte, essa diferenciação que é importante na dinâmica da espiritualidade, da pastoral, unir, fazer o nosso social ser diferente com esta espiritualidade. Muito bem-vindo, senhor e irmã Ana Maria, peço a licença e assim vamos continuar ouvindo essa partilha do senhor e da irmã Ana Maria. Muito bem, agradecido, padre Antônio Macia, André, né? Junto com a irmã Ana Maria, nós preparamos, sonhamos, organizamos essa fala, então, nessa perspectiva, e resgatando algo que é muito importante para nós. Vou pedir licença para tirar a máscara, que eu e a irmã estamos a mais de 2 metros de distância, para ajudar na respiração aqui também. Então, dentro dessa reflexão nossa, muito profunda, junto com a igreja, nessa nova eclesiologia que o Vaticano II nos traz, nos convida, nos motiva, e é uma realidade que ainda está em caminho, né? O concílio não está vencido, não há um outro concílio seguinte ao Vaticano II, mas vivemos ainda a novidade do concílio, temos que vivenciá-lo, que descobri-lo, que aprofundar, que refletir, que resgatar muito do concílio ainda. Dentro dessa perspectiva muito forte, a realidade das pastorais toca as realidades sociais das pessoas. Por uma questão muito interessante para resgatarmos. É impossível viver o evangelho dissociado do mistério da encarnação que ganha o seu ápice na ressurreição de Jesus. Deus que nos ama tanto, e aí a gente pode entrar já um pouco direto na perspectiva do nosso encontro, vamos aprofundar junto com a irmã Ana Maria essa proposta. Deus nos ama tanto que desde a criação coloca a humanidade quase que num topo próximo de Deus, a ponto que o salmista diz que os anjos nos invejam, porque quem é Senhor? O homem e a mulher para o Senhor, né, os amar, os cuidar tanto que os coloca, né, nesse nível quase de igual a Deus. No texto, então, bíblico, nos recorda que Deus nos ama e nos ama de forma tão radical que se manifesta na criação, se manifesta nas Sagradas Escrituras e num momento histórico muito forte, muito especial, se encarna através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Dentro dessa perspectiva, então, nós encontramos um pilar radical para a vivência da espiritualidade e mais ainda para a vivência da espiritualidade dentro da dimensão social da fé. É impossível, né? É quase que extremamente delicado, perigoso de separar, né, a espiritualidade da vivência social da fé, a espiritualidade da vivência humana da fé. Né? Se a gente, né, coloca o evangelho, a vivência da igreja muito longe, muito mística, muito espiritualizada, nós esquecemos e podemos, de alguma forma, relegar a encarnação a um segundo plano. E a encarnação é a manifestação do próprio Deus que nos ama a ponto de se fazer um de nós para nos salvar a partir da nossa humanidade. Para nos salvar a partir da nossa humanidade. Jesus é o Verbo encarnado do Pai. E quando o verbo se encarna numa realidade histórica, numa cultura, numa língua, numa religião, dentro de uma experiência de família, de trabalho. Jesus trabalha com José na fábrica. E
para entrar mais especificamente dentro da proposta, né? A nossa ideia, então, é resgatar essa importância. Desde o Antigo Testamento, Deus vem cuidando da humanidade, assumindo a realidade dos povos, das culturas, das religiões, se manifestando especialmente através de um povo, de uma cultura, de uma religião, que é o povo de Israel. E essa experiência bonita desse amor apaixonado de Deus pela humanidade, né, ganha uma dimensão muito profunda na encarnação de Jesus. Quando Jesus, então, assume a nossa humanidade, ele vai viver muito forte o que são as alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças, que também nos ajudam a recordar um documento da igreja muito forte para nós, que é a Gaudium et Spes. Dentro dessa proposta, então, né, de olhar a vivência de uma espiritualidade que toca as realidades humanas, e especialmente as realidades de sofrimento, de angústia, aquilo que é contra o Evangelho, porque é a própria realidade do Evangelho, e nós, como cristãos, cristãs, católicos e católicas, homens e mulheres de fé, nós somos convidados a viver uma dimensão que não pode relegar o cuidado da vida humana e da vida toda, de toda forma de vida. Por isso que na igreja hoje até inclui dentro da própria proposta social da fé, a dimensão social da fé, o cuidado da casa comum, o cuidado da criação. Já no texto bíblico, a gente gostaria de citar 2 textos que nós pensamos, eu junto com a irmã Ana Maria, que tocam muito e nos ajudam a perceber, desde a dimensão bíblica, especialmente da dimensão evangélica, né, o cuidado do Deus que nos chama a viver a dimensão social da fé. E essa dimensão a gente vive através das pastorais, especialmente as pastorais sociais. O que são as pastorais sociais? São aquelas pastorais que se preocupam em anunciar e promover o amor de Deus para os irmãos e as irmãs sofredores, né, dentro de realidades muito específicas da nossa realidade, especialmente no Brasil, aqui em Belo Horizonte, e que o próprio projeto pastoral Proclamar a Palavra, na sua versão mais recente, atual, né, a V2, como alguns chamam, né, nos convida a aprofundar a importância e promover as pastorais sociais nas nossas, né, realidades paroquiais, comunitárias, nas nossas realidades de forania, região episcopal e no conjunto de toda a arquidiocese. As pastorais sociais, elas tocam realidades como da pastoral, né, da criança, né, as crianças em situação, né, de risco social, de vulnerabilidade, né, a pastoral do menor, tratando as crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, mas também aqueles e aquelas que estão em conflito com a lei e que estão cumprindo medidas socioeducativas, as crianças que precisam, né, conhecer os seus direitos, os seus deveres a partir do ECA, para serem promovidos cidadãos e cidadãs, a pastoral da terra, que, né, traz junto, né, o desafio de ter a terra como um bem comum para todos e todas, então promover, né, a conquista da terra através de uma reforma agrária como política social, a comissão, né, a pastoral, né, dos pescadores, a pastoral da mulher marginalizada, a pastoral, né, do CIMI, né, o Conselho Indigenista Missionário, são uma das várias pastorais que nós temos no conjunto da nossa igreja, também algumas no território da nossa arquidiocese de Belo Horizonte. E aí poderíamos aprofundar outras realidades pastorais, como a pastoral da saúde, a pastoral, né, hospitalar, também poderíamos incluir aqui a pastoral carcerária e outras tantas que tocam diversas realidades, né, dentro da vida humana, sofredores e sofredoras, e que pelo amor do Evangelho a igreja percebe ali o Cristo no irmão, na irmã sofredora, e como nos resgata o Papa Francisco, tocar a carne do Cristo na carne chagada do irmão, da irmã, é um desafio de vivermos o Evangelho de forma concreta e radical, materializando essa espiritualidade que nos anima no segmento do Evangelho e que dá concretude para essa espiritualidade. Porque a espiritualidade por si só, ela poderia virar algo mágico, algo alienante, do mesmo jeito que, por outro lado, só a dimensão social da fé, o engajamento com a mudança das realidades sofredoras, né, da dimensão dos direitos, da dignidade da vida, nos recorda o Papa Francisco, correríamos o risco de ficarmos só nela, sem espiritualidade, a gente virar uma ONG ou virar um partido político. Mas unindo a espiritualidade que anima a luta
social pela vida, pela dignidade da vida, a partir dos valores do Evangelho, dos valores da doutrina social da igreja, a igreja avança então e toca essas realidades e promove essas realidades a um estado de vida mais digno e vai emancipando os cristãos e cristãs nessas realidades, e a própria criação hoje, pensando já na Laudato Si, no magistério do Papa Francisco, também uma nova realidade da pastoral social, a pastoral ambiental. Quando nós pensávamos, eu e a irmã Ana Maria, 2 textos para animar a reflexão dos senhores e das senhoras que nos acompanham hoje nesse vídeo, nessa live, né? Nós pensávamos em 2 textos que são muito caros para a igreja e que animam as pastorais sociais. É triste ouvir dizer que as pastorais sociais não têm espiritualidade. Pelo contrário, a pastoral social, as pastorais sociais se animam dia a dia nos evangelhos e na doutrina social da igreja. A partir dos evangelhos é que as pastorais nascem, a partir dos evangelhos, a partir da doutrina social da igreja, que, né, as pastorais sociais avançam na construção de um mundo mais justo e fraterno, como é sonho do próprio Cristo, a partir do Evangelho, que nós vamos vivendo também como sonho nosso de cristãos e cristãs e de toda a igreja. Então nós sugerimos um texto muito forte, que é o texto do Bom Samaritano. O Evangelho faz refletir quem é o próximo, quem é meu próximo e de quem eu posso me tornar próximo. No texto do Evangelho, né, muitas vezes nos faz refletir. Os homens e mulheres de igreja passaram ao largo daquele que estava sofrido, largado à própria sorte, depois de ter sido assaltado e largado quase que à própria morte. Mas um homem que nem não se fala se é de igreja ou não é, mas alguém que se faz próximo, que se compadece do sofrimento daquele irmão, ele, né, que a gente entende como o bom samaritano, ele vai, recolhe aquele irmão, o ajuda, cura as feridas, investe tempo, investe recursos, assume, né, as dores daquele irmão como suas próprias dores e promove o resgate. Então o texto, né, do Evangelho do Bom Samaritano nos provoca a pensar: quem é o próximo a quem eu devo ajudar, enxergar nele o próprio Cristo, né, a quem eu devo amar, a quem eu devo servir, a quem eu devo acolher? Nessa perspectiva, então, também vem a outra pergunta: a quem eu posso me tornar próximo? Muito mais do que uma pessoa que eu reconheça, uma pessoa de dentro da minha família, de dentro da minha comunidade, de dentro da minha igreja, eu devo me aproximar do meu irmão, da minha irmã, que é humano como eu, que como eu tem suas alegrias, suas tristezas, suas esperanças, suas desesperanças, alguém que tem fome, que tem sono, que tem saúde para ser preservado, direitos para ser resgatado, para serem ampliados e serem mantidos. A própria criação é nossa irmã, como nos lembra o Papa Francisco na Laudato Si. Se existem os pobres da terra, a terra é a maior das pobres, que deve ser amada, protegida, guiada. E aí é importante termos também essa dimensão ambiental da fé, do cuidado, da casa comum, até por uma coisa muito séria que os cientistas nos ajudam a recordar. Nós não vivemos sem a terra vive sem nós, a terra viverá sem nós, se adaptará e continuará existindo sem a humanidade, mas a humanidade precisa inteiramente da terra. Para finalizar minha partilha, um outro texto muito caro que eu e a irmã Ana Maria refletimos e que é muito forte. O texto da Quinta-feira Santa, o texto do lava-pés, este modelo do Jesus, do Messias, da igreja, que somos convidados a viver plenamente todos e todas nessa diaconia, nesse serviço do cuidado do outro e da outra. Jesus diz no texto muito forte, né, do lava-pés: se eu que sou o Senhor e Mestre fiz isso para vocês, vão e façam o mesmo, lavem os pés uns dos outros, cuidem uns dos outros, amem uns aos outros como o próprio Deus ama. E nessa perspectiva importante para cada um de nós, é vital recordarmos desde este Evangelho a provocação de Jesus para cada um de nós. Essa teologia que realmente nos anima a viver o Evangelho de forma radical e de forma profunda, avançando para águas mais profundas, já que estamos no mês das vocações, né, avançar para águas mais profundas no segmento e no serviço de Jesus, e inclui isso, viver a teologia da bacia, a teologia, né, do escondimento, da humildade, do serviço caridoso, despojado, despretensioso. Esse é o Evangelho
radical, concreto de cada dia, mas que traz e produz frutos, mesmo das mais simples, como a sementinha, né, da mostarda, que cresce, vira árvore frondosa, que vai ser acolhedora para as aves que chegam até ela. Daí, então, a gente convida que cada um possa reler esses textos, né, o texto do Evangelho do Bom Samaritano, o texto do Lava-Pés, e refletir outros tantos textos. Se olharmos a prática de Jesus em todo o Santo Evangelho, é esse cuidado da vida, a vida como valor absoluto, e a partir da vida que se vive o Evangelho. Então, com muita alegria, eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para a nossa querida irmã Ana Maria, que vai se apresentar e aprofundar a nossa reflexão. Obrigado por estar comigo, minha querida. Obrigada, eu agradeço o convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou irmã Ana Maria, pequena filha de São José, e atualmente estou morando lá em Justinópolis, na paróquia São João Batista, a quem eu envio um abraço lá para os nossos paroquianos. Esse tema é um tema de muita responsabilidade, porque falar de espiritualidade é tocar o coração de Deus. A espiritualidade das pastorais sociais é uma espiritualidade trinitária. Por quê? Porque essas pessoas que estão envolvidas nas pastorais são pessoas sensíveis. Primeiro, porque elas sentiram o clamor de Deus, que chamou para atuar nessa missão. São pessoas que estão envolvidas com o grito pela vida. São pessoas que entenderam que o Deus a quem servem é um Deus da vida, que gera vida. Então, a espiritualidade dessas pastorais é uma espiritualidade trinitária. Essa pessoa sensível que está lá atuando nas suas comunidades, no seu trabalho, no meio da rua, como agente da pastoral, ela entendeu aquilo que nós podemos perceber na atitude de Deus Pai, quando em Êxodo 3, ele, na sua sensibilidade do amor, Deus, vendo o povo escravo no Egito, ele vê a dor daquele povo, além de ver, ele escuta a dor do povo e age. Essas duas atitudes, essas três atitudes, elas estão presentes também nas pessoas das pastorais sociais. Quando nós falamos assim, espiritualidade da pastoral social, nós estamos falando de um termo caro para a pastoral, que é a caridade. Só que a caridade cristã, ou a caridade, ela não é um atributo apenas das pastorais sociais. Todo ser humano tem dentro de si esse olhar voltado para o outro. Mesmo se muitas vezes alguns não desenvolvem mais do que os outros essa possibilidade de deixar de olhar apenas para a sua necessidade e levantar o olho e ver a necessidade do outro. Então, a caridade, ela está no centro da vida cristã, mas ela não é especialmente apenas da vida cristã. Ela está aberta para toda e qualquer pessoa que quer fazer o bem. Então, pensar a espiritualidade é pensar em pessoas dotadas do sonho de Deus, que carrega o sonho de Deus. Algumas características desse sonho de Deus trinitário, do sonho do Deus Pai, presente nas pessoas que atuam nessas pastorais, é essa capacidade de ver, assim como Deus viu o sofrimento do povo que estava escravo. São pessoas antenadas com a história, muito antenadas com a história, e que não se deixam vencer por qualquer fake news. Na belíssima apresentação que o Papa fez de Fratelli Tutti, ele disse o seguinte: cuidado com pessoas que te falam
que não é importante a história, não se preocupe com sua história, com seus antepassados, e preocupe principalmente com aquilo que ele está apresentando, que possivelmente é algo que vai te levar fora do reino de Deus. E o Papa, na Fratelli Tutti, fala o seguinte, que uma pessoa sem a memória histórica, sem o conhecimento da história, é muito mais fácil de ser manuseada. E ele acrescenta que uma mentira bem contada, para quem não tem contexto histórico, não conhece a história, não anda com os pés na vida do povo, essa mentira pode se tornar em uma grande verdade, e que não é verdade. Então, a pessoa que está envolvida nas pastorais sociais, com a atitude do Deus Pai, é uma pessoa aberta ao social, que consegue ver o outro, consegue ver a dor do outro, que consegue aproximar do outro, ouvindo, buscando saídas juntos. É interessante que Deus Pai, quando age, ele não age sozinho. Ele sempre pede ajuda de colaboradores. Nesse texto que eu falei do Êxodo 3, é visível como ele, pedindo a colaboração de Moisés muitas vezes querendo desviar um pouco, ou apresentando as suas fragilidades. Chega um momento que Deus fala, olha Moisés, vai e diga ao povo. Moisés, dizer o que ao povo? Diga que eu sou, te enviei. Eu sou, estarei contigo. Você não estará sozinho. Outra característica importante para o agente das pastorais sociais é entender que eles não podem caminhar sozinhos. São pessoas construtoras de redes, capazes de se unir a outros grupos, a outras pessoas, a perceber outras pessoas que estão lutando pelos mesmos direitos em várias denominações. Então, tem esse olhar social. Por quê? Porque conhece a realidade, conhece a vida do povo, sabe e é capaz de ouvir os seus clamores e age. Age em rede, age conectado com outras pessoas que estão fazendo bem de diversas maneiras. É interessante que esse clamor do Êxodo, esse clamor do Deus Pai do Êxodo, apresenta um Deus que conhece. Essa é também a espiritualidade de uma pessoa que está envolvida com pastorais. Qualquer pastoral, não só a pastoral social. É uma pessoa que conhece Deus, busca o caminho de Deus. E por isso ele não pode esperar. Porque a dor lá fora, o grito lá fora é muito grande. E é interessante, quando o Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, ele começa falando que uma atitude de alguém que é capaz de ver o outro é aquela atitude da igreja em saída. E olha que bonito, eu vou ler para vocês aquilo que está lá no número 24 da Evangelho Gaudium, que é uma pista para nós. Olha o que o Papa fala. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, olha que maravilha de palavra, primeireiam, que é capaz de dar o passo, de antecipar, de perceber a dor e fazer algo. É isso que Deus faz. Deus Pai, quando vê aquele povo sofrendo, ele primeireia por amor, e tão somente por amor, ele escolheu aquele povo e nos escolheu. E por amor, ele continua nos salvando, primeirando. Porém, ele pede a nossa ajuda. Ele deixa que façamos a nossa parte. É interessante, ainda nessa fala de Papa Francisco no Evangelho Gaudium, quando ele fala um pouco que essas pessoas que estão voltadas para colaborar com a igreja no serviço da caridade, do amor,
Elas são pessoas, olha, quando ele fala ele fala do rebanho, falando da paróquia, da necessidade das paróquias se movimentarem, abrirem as portas, estarem envolvidas com as pessoas. Olha que primor que é a fala do Papa Francisco. Ele fala assim, olha: o próprio rebanho possui o olfato para encontrar novas estradas. Nós encontramos essa fala na Evangelho Gáudio, número 31. O próprio rebanho, o próprio povo é capaz de, movidos por essa força de Deus, pela certeza que nós servimos um Deus da vida, o próprio povo é capaz de apresentar também à igreja, ao mundo, às paróquias, novas estradas. Então, o agente de pastoral, essa pessoa que está envolvida na pastoral, ele deve ser alguém que consegue beber do poço do outro. O que significa isso? Está aberto para entender que a riqueza ela é circular. O povo é rico, as comunidades carregam a sua riqueza, o mundo carrega a sua riqueza. Então, é preciso estar com os olhos abertos, primeirar, para entender que envolver-se com o Deus da vida é compromisso sério. Pensando nesse Deus, no rosto de Deus, do texto que nós trouxemos do Êxodo, podemos pensar também que é um rosto de Deus. Primeiro, um Deus que planeja, porque ama, sentiu o clamor, sentiu a dor, planeja e procura colaboradores. É um Deus que vê, que julga e que age, nunca sozinho, sempre com colaboradores. Esses dias, preparando um pouco a formação que teremos com o mês da Bíblia, e esse ano vamos usar o livro de Paulo, né, a carta de Paulo aos Gálatas. Logo no começo eu fiquei impressionado, preparando esse encontro com vocês, eu pensei nisso. Logo no comecinho, Paulo está lá naquela Assembleia de Jerusalém, eles estão reunidos, e depois que eles conversam muito, não vamos falar do texto bíblico agora, porque vamos gastar mais tempo no mês da Bíblia. É engraçado que a reunião termina depois daquela assembleia, e em Gálatas 2, capítulo 10, eles terminam a reunião, olha que interessante. Eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres. E isso eu estou cuidando, é o que Paulo fala, né? Isso eu estou cuidando. Olha que primor. Com tantas coisas para serem resolvidas na igreja daquele momento, a igreja nascente, com tantos outros conflitos, com judaizantes, com pessoas que estavam dificultando a vida da igreja, e no final, preocupem-se com os pobres, preocupem-se com aqueles que estão sofrendo. É o clamor, é a espiritualidade de quem está no caminho das pastorais sociais. Então, a pastoral social, olhando esse exemplo do Deus Pai, ela é uma expressão qualificada. O serviço que devemos prestar nessas pastorais é uma expressão de uma missão qualificada. Quando as mulheres lá na pastoral da criança estão ali pesando as crianças, elas estão fazendo um ato qualificado de responsabilidade com a saúde daquelas crianças. Não é nada muito simples de se pensar, mas no concreto é algo muito importante. Uma expressão qualificada, organizada e que deve gerar libertação. Deve gerar libertação. Essa é a grandiosidade também. Deve gerar libertação. Vou deixar um pouco, pelo fato do tempo, a questão do Deus Pai e passar exclusivamente agora para o Deus Filho. Já que é uma espiritualidade trinitária, é interessante que logo na Constituição Pastoral Gaudium et Spes,
logo no início, no número 1, aquilo que também o diácono já citou, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do mundo de hoje são também as alegrias e as esperanças do cristão comprometido em qualquer pastoral. E na pastoral social, um toque a mais, uma força a mais para a ação. Então, se as alegrias do mundo importam para Deus, se as tristezas do mundo estão no coração de Deus, essas tristezas e essas alegrias devem estar também dentro do nosso coração. Eu vou trazer um texto muito conhecido, que é o texto dos discípulos de Emaús, para ilustrar um pouco essa questão das alegrias e das esperanças, e algumas dicas também de qual é a espiritualidade verdadeira que devemos carregar. É um texto que nós conhecemos, depois da morte, né, os discípulos estão voltando e desesperados porque perderam o mestre, as coisas não estão dando certo, e de repente chega esse estranho que faz aquilo que nós, como agentes de pastoral, devemos fazer. Se aproxima e começa a caminhar com eles. Muito em sintonia, né, com aquilo que o Papa está dizendo. Lamear-se, sentir o cheiro das ovelhas, sentir a poeira nos pés. É isso que o discípulo de Emaús sentem com aquela pessoa que se aproxima, que nós sabemos que é Jesus. Eles ainda vão descobrir. E é interessante que esse aproximar de Jesus aos discípulos, qual a primeira atitude? Caminhar. É de alguém que quer conhecer a dor daqueles corações, o que está passando por aquele coração. Depois desse momento do aproximar, ele ouve o discípulo. O discípulo fala e Jesus ouve. E eles começam uma grande conversa. Jesus tem a oportunidade de repassar com eles tudo aquilo que eles estão vivenciando e trazendo memória de que nós não estamos sozinhos. Existe um Deus libertador. Então, depois dessa conversa grande, importante, que é o conhecer a realidade das pessoas, conhecer a vida do povo, dessa conversa grande surge a conversão. Da conversa grande surge a conversão. Essa conversão, ela é libertação. A ponto dos discípulos que estavam indo voltarem. Fizeram o caminho oposto. E eles sabiam o que podiam encontrar, eles voltando, o que poderia acontecer com eles em Jerusalém, mas eles voltam. Eles voltam porque eles entenderam que também lá no conflito, onde está Jerusalém, lá está a vida. E eles voltam animados porque eles entenderam, era o Senhor. Então, nas lutas aí das nossas pastorais, muitas vezes também nós estamos como os discípulos de Emaús, mas parece que estamos perdendo direitos e realmente muitos direitos estão sendo tratados como não direitos. Parece que a vida está sendo jogada fora e realmente é. E realmente a tristeza, o desânimo acontece. E o discípulo de Emaús vem dizer o seguinte: vamos voltar ao essencial. Ouvir o mestre, criar coragem e continuar. Um outro texto, para concluir, um outro texto importante, eu quero trazer o texto de Maria, que faz a visita à sua prima Isabel. Olha que interessante. Maria, que é questionada com o fato da prima estar passando por uma dificuldade. E nesse passar por a dificuldade, ela se organiza. E Maria não se organiza sozinha, ela mobiliza todos, porque pensar a viagem, pensar o chegar no ambiente não é fácil. Mas Maria foi e ficou com Isabel o tempo suficiente. Isso é muito importante.
Algumas lutas que são travadas na sociedade, nas pastorais, existe um tempo suficiente e, a uma certa altura, é necessário deixar as pessoas caminharem. Quando eles entenderam que o direito é esse, que a luta é essa, é importante fazer como Maria. Fica um tempo com sua prima e depois volta. Volta porque tem outros necessitados. Tem outras frentes para serem respondidas. Maria vai, atende a necessidade e consegue realizar a missão que foi destinado. Olhando agora, falei um pouco do Deus Pai, Deus Filho, bem rápido, né? Que a nossa live é um espaço pequeno. Vamos falar um pouco do Espírito Santo. Olha a beleza dessa questão do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz no agente de pastoral? Primeiro, ele move o agente para que o agente entenda que a luta dele é pela vida, é pela dignidade das pessoas. O agente tenta entrar nos mecanismos sociais para ajudar esse mecanismo a gerar mais vida, a ser portador de vida. Ele é próximo da realidade. Ele é uma pessoa que conhece a realidade, que move-se com a realidade. Esse agente de pastoral, a espiritualidade, é de alguém aberto aos fatos sociais, é de alguém conectado com os problemas sociais. E ele sabe que toda luta pela vida é importante. Toda luta pela vida, por menor que seja, nós devemos estar lá. Esse agente, espiritualmente, ele carrega dentro de si a força da esperança. A esperança move essa pessoa a continuar, a lutar, mesmo quando parece que as coisas não estão indo bem. E olha que interessante, para concluir, olha que interessante, eu trouxe aqui um texto do Papa Francisco, ainda na Fratelli Tutti, quando ele diz que nós precisamos aperfeiçoar em nós a amabilidade. Amabilidade. Os agentes de pastorais, nós precisamos ter essa amabilidade de abraçar o mundo com amor. Abraçar o mundo com o amor, com a verdadeira carga de amor que Deus deixou em nós. E o Papa Francisco, aquilo que eu chamo de revolução dentro da Fratelli Tutti, olha o que o Papa Francisco faz. Lá no número 224, olha que revolução que vai acontecer. Ele fala, olha, são coisas bem simples, fazem a diferença no momento de lutar pelos direitos dos outros. E energias de desculpe, obrigado. São palavras tão preciosas e que pode fazer uma revolução social a partir da amabilidade. Nós temos a espiritualidade trinitária de um Deus que nos ama, um Deus que nos convida a agir junto com o povo e a agir amando. Agir por entender que Deus nunca nos abandona. Então, vou repetir essas palavras revolucionárias que estão lá na Fratelli Tutti, número 224. Com licença, desculpe, obrigado. Por estar aqui, obrigada para Padre Antônio, André, toda a região, vocês que nos acompanharam. E esperamos pena que não tivemos que gravar pela falta da internet, que nós gostaríamos da intervenção de vocês, do apoio de vocês, fazendo algumas perguntas, mas fica para uma próxima. Então, irmã Ana Maria, diácono Amauri,
De fato, nós tivemos esse contratempo, mas significa o conteúdo é essencial. Então, seja ele presencialmente através da live ou gravado, mas tem recurso da gente assistir esse vídeo. Então, o conteúdo permanece. O que precisa acontecer é nós nos colocarmos essa disposição para ouvir este conteúdo dessa live gravada, que será exibido nos momentos oportunos e ficará também no conteúdo da nossa região, sempre os vídeos gravados, onde pode ser visitado posteriormente. Agradeço de coração aí a presença do diácono Mauri, da senhora irmã Ana Maria, por esse caminho bonito de poder suscitar em nossos corações esta oportunidade de refletir sobre a dinâmica da espiritualidade da pastoral social. Também agradeço a presença do André por esta missão em nossa região, ajudando a acompanhar o setor social, fazendo esse grande link entre a nossa região episcopal Nossa da Conceição com o vicariato social, pastoral e ambiental da nossa arquidiocese. Eu agradeço a todos também que aqui estão, né? A irmã Ana Maria, o diácono Mauri, o padre Antônio. E essa conversa que nós tivemos aqui hoje é muito importante pela dificuldade da articulação entre essas pastorais, né? É um trabalho prazeroso de se fazer, né? Mas ele também ele é muito difícil, né? Porque quando se fala em pastoral social, só que na nossa arquidiocese de Belo Horizonte são 13 pastorais, né, com seu carisma específico, com seu público específico. E o que temos que aprimorar nessa questão da pastoral social é justamente a articulação entre essas pastorais e entre as demais pastorais. Porque quando avançamos no trabalho pastoral social, a gente enxerga que ali também há necessidade de uma catequese, do trabalho de um grupo de jovens, da perseverança, da catequese de adultos, né, que é muito, muito necessária. Então, e quando se fala, acho que é interessante que dentro do contexto da catequese, acho que precisa hoje também, né, os nossos grandes colaboradores catequistas refletir com os catequizandos, seja o infantil, o adolescente, o jovem, o adulto, refletir também essa dinâmica do trabalho social, que às vezes é muito mais tranquilo ser, né, de uma pastoral, por exemplo, ministro de leitores, ministro da Eucaristia, Ministério de Música, e a pastoral social naquela comunidade paroquial não tem a mesma participação e envolvimento dos integrantes. Então, acho que quando os nossos colaboradores catequistas pensam junto com toda a sua comunidade paroquial, de maneira especial com os catequizando, a importância de refletir no trabalho social, isto vai ampliando o campo para essa articulação. Sim, claro. É um trabalho que exige força de todos os agentes, de todas as pastorais, né, da igreja. E quando esse trabalho funciona, e temos grandes experiências exitosas na nossa região Conceição, o projeto igreja flui melhor, né? A gente sente que aquelas pessoas estão bem e muito melhores ainda quando conseguem atender a comunidade, as pessoas necessitadas dentro das comunidades. Né? A irmã Ana Maria vem de uma paróquia que tem um trabalho muito bonito. O diácono Mauri também vem de uma paróquia que tem um trabalho social muito bonito. Né? Tanto a paróquia Pai Misericordioso e a paróquia São João Batista são paróquias exemplares de trabalho social na nossa região. Ótimo. E aí são essas realidades, né, de testemunho de cada uma das paróquias em nossa região, como tem outras também. E lembrando, né,
com as experiências nas diversas realidades das comunidades paroquiais. Às vezes, quem está, por exemplo, assistindo esse vídeo, diz, conheço uma amiga que tem uma formação, que pode ajudar num trabalho social, sentiu tocada com esse momento, são também realidades que podem ali suscitar novos caminhos de um trabalho social a partir do momento que está, né, assistindo esse vídeo, sendo tocado, olha, podemos ajudar mais aqueles que precisam. Às vezes tem ali, por exemplo, tem uma pessoa formada, ela trabalha com psicologia, pode às vezes ter um atendimento, trabalha na área jurista, né, como advogado, pode ter um atendimento. São diversos setores que às vezes ficam um pouquinho parado, porque falta um empenho. Às vezes é uma pessoa que é formada em música, no teatro, e quanta maravilha pode ter numa pessoa que está ali morando na comunidade, que é formada na área da música, do teatro, que pode promover encontros, formações, né, na área do teatro, da música, trazendo esse campo que é muito gostoso, quem trabalha com a arte da música, do teatro, criar um trabalho social a partir desse horizonte belíssimo, que pode servir para criança, adolescente, jovem, adultos. Então, nossos lugares às vezes estão muito acomodados por falta de iniciativas e que esse momento seja luz para ajudar as pessoas a fazer um novo caminho. Sim, isso mesmo, concordo com o senhor, Padre Antônio. Nós, remetendo ao Papa Francisco, temos que ser promotores da cultura do encontro, né? Principalmente nós que estamos nas pastorais sociais. Temos que ter esse lema para a gente, né? Promover a cultura do encontro. E aí, então, acho que podemos concluindo esse nosso momento a partir da prática teórica, formativa do diácono e da irmã Ana Maria, com alguns exemplos na nossa conversa, suscita caminhos novos e agradeço de coração. O meu abraço, bem assim, apertadinho, né? Para você também, André, diácono. Para você que está acompanhando, assistindo esse vídeo, essa formação importante, o meu abraço, que é riquíssimo, onde você possa aí ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Agradeço também ao Kels, que é o nosso grande técnico para a realização das nossas transmissões das lives, e a cada um, muito obrigado. À medida que você vai assistir esse vídeo, sentir o que é importante, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, ampliando na toda a sua comunidade de fé, seja ela na comunidade de fé cristã católica, seja na comunidade de fé cristã evangélica. O importante é, vamos abrir o nosso trabalho, porque o convite que o Papa Francisco nos faz é: saímos, precisamos evangelizar, precisamos sair, e essa é uma experiência também que é necessário ser feita, sair para o campo do trabalho social em nossas comunidades. Só lembrando, Padre Antônio, quem está assistindo a esse vídeo, lembrar de inscrever no nosso canal, né, da região Nossa Senhora da Conceição, clicar no sininho lá para receber as nossas notificações, quando tiver alguma notificação, e sempre teremos novos vídeos aí dos vários setores da nossa região Conceição. Muito bem, vamos encerrar com a bênção. A irmã Ana Maria lembrou muito bem a importância da Santíssima Trindade, então vamos pedir a Deus esta bênção. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês na sua casa, com cada irmão que fez a partilha aqui hoje. Muito obrigado, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa sempre habitar e fazer a diferença em nossa vida e na vida dos nossos irmãos e irmãs. Amém.